Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu zelo, pelo Teu cuidado para com a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra. E quero clamar, Senhor, que Tu nos dê a sabedoria necessária, o discernimento necessário, para que ela seja ministrada em conformidade com a Tua vontade, com a vontade do Teu Santo e Bendito Espírito. Ó Deus, fala conosco, ensina-nos, Pai, para que nós possamos viver a Tua verdade a cada instante, a cada minuto. Ó Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha só, eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo capítulo 90, versículo 12. Vamos abrir a Bíblia no Salmo capítulo 90, versículo 12. Apenas um versículo, mas é um versículo extremamente importante para as nossas vidas. Ele traz em si um ensinamento tão grande, tão maravilhoso, que se nós observarmos esta verdade, com certeza teremos uma vida em conformidade com aquilo que Deus quer para a nossa existência. Salmo 90, versículo 12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Amém? Além de ser um texto tão assim poético, gostoso de se ouvir, não é verdade? Quando você ouve essa palavra, ela mexe com você, dá vontade de abraçá-la, de apertá-la contra nós. Oh, glórias! Mas é uma verdade tão profunda, irmãos, que nós precisamos almejar, buscar, para que assim possamos viver a vontade do Senhor de uma forma total, de uma forma íntegra, de uma forma maravilhosa. E o Senhor Jesus, Ele nos dá todas as condições necessárias para que nós possamos viver a verdade de Deus de uma forma intensa, de uma forma maravilhosa. Todos aqueles que querem experimentar Deus, é possível. O Senhor, Ele se manifesta a todos que se achegam a Ele. Esse texto ele foi escrito por Moisés muito antes de Cristo Jesus, evidentemente, do nascimento de Cristo. Ele foi escrito por Moisés. Na verdade, é uma oração de Moisés. Uma oração na qual ele fala sobre a brevidade, de como a vida passa rápido. Mas também reflete sobre a grandiosidade de Deus e a eternidade de Deus. Moisés, amados, como poucos sobre a face da terra, ele teve a oportunidade de experimentar a presença do Senhor de uma forma magnífica, extraordinária. Às vezes nós olhamos para Moisés e lembramos apenas do deserto, ele e as suas dificuldades no deserto, enfim, não é assim? Apenas por um aspecto você olha para Moisés. Mas desde o princípio, desde o nascimento de Moisés, está manifesto o amor do Senhor para com aquele homem, o zelo de Deus para com aquele homem. Ali dentro do palácio, ele não perdeu a conexão com o Senhor. Ele não deixou de olhar para Deus, mesmo em meio a todas as divindades egípcias, a educação que ele recebeu. Mas o pouco que a sua mãe ensinou quando babar foi forte o suficiente para que ele não fosse aculturado. Ele permaneceu, ele trazia no coração as bases ensinadas pela sua mãe. Amém? Quando ele foi para o deserto, eis que levou consigo as bases. Ele conseguia olhar para o Todo-Poderoso. Ele conseguia enxergar o agir de Deus. E quando o Eterno manifestou-se a ele na sarça ardente, uma sarça que brilhava, fogo, e a sarça não era consumida, sarça entenda como uma pequena árvore, não era consumida. E quando o Senhor falou com ele, ele obedeceu. Claro, suas relutâncias, porém, obedeceu o chamado do Senhor. Ele sabia quem era Deus. Ele conviveu com o Senhor, como poucos sobre a face da terra conviveram com Deus, como poucos. Quando eles saíram do Egito, foram para o deserto, nós vemos que a comunhão de Moisés com o Senhor se estreitou ainda mais, a ponto de ele contemplar a face do Criador. Oh, bênção! E esse momento foi tão especial, mas tão forte. Diz a palavra que foi entre frestas, entre as pedras, que ele viu a glória do Senhor.
mas foi tão forte que seu rosto brilhava. E era necessário que ele andasse com a cabeça coberta por algum tempo, porque a glória do Senhor manifestou-se sobre a sua vida. Portanto, Moisés não era apenas um pastor, alguém que foi tirado lá do Egito, que conduzia o povo, não. Era um homem que tinha comunhão profunda com Jeová. Sabia quem era Deus e era temente ao Senhor. E diz a palavra que ele conduziu esse povo pelo deserto até chegar às margens do Jordão. Infelizmente, ou felizmente, não cabe a nós discernirmos isto, mas ele não adentrou a Canaã. Josué tomou a frente e conquistou todo aquele povo, toda aquela terra, para que ali a promessa de Deus se manifestasse. Portanto, irmãos, quando você lê um escrito de Moisés, não era alguém que tinha conhecimento superficial de quem era Deus, mas era alguém que conhecia Deus de perto. Moisés conhecia o Senhor de perto. E nessa palavra de hoje eu quero chamá-los a atenção exatamente para esta oração, parte desta oração de Moisés, o Salmo 90, na qual ele reflete a eternidade de Deus. Ele glorifica o Todo-Poderoso porque ele reconhece que Deus é eterno, mas também mostra que o homem é transitório, a transitoriedade da vida humana. Hoje estou aqui falando com vocês, amanhã só Deus sabe. É mais ou menos assim que funciona. Na verdade, é desta forma que funciona. Nós não conhecemos o nosso futuro, a nossa vida é transitória, nós estamos à mercê da vontade do Senhor. E isto é importante quando nós temos essa convicção, irmãos, para que a nossa vida seja dedicada, consagrada. E assim, com certeza, vamos contar os nossos dias com sabedoria, vivendo para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. É nesse aspecto que o versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém, queridos? Oh, glórias! Na primeira parte dessa palavra, eu quero falar a respeito da brevidade da vida humana. A brevidade. Versículo 9, nós vamos dar um pulo até o versículo 9. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Amém? Esta é uma realidade do ser humano. Alguns conseguem viver muito sobre a face da terra, uma vida longeva. Outros morrem bem cedo. No entanto, tudo isto é uma consequência dessa transitoriedade. Não há um controle, nós não podemos controlar a nossa existência sobre a face da terra. Eu quero viver 100 anos, ponto. Digitei 100 anos, vou viver 100 anos. Não. Não cabe a nós, amados, de forma alguma. Não cabe a nós, de forma alguma, decidir a longevidade da nossa vida. Não, de forma alguma. Até porque nós precisamos entender que Deus é o dono, é Ele que controla, é Ele que dirige os nossos passos, é Ele que precisa estar no alto da nossa vida. E a partir do momento que nós entendemos que nada somos, mas dependemos exclusivamente do agir de Deus, exclusivamente do mover do Todo-Poderoso, nós vamos procurar, irmãos, uma vida de dependência. A dependência do Senhor é a solução para a brevidade da vida. Se você deseja uma solução para a tua vida, minha vida é tão breve, passa tão rápido. Você olha para trás, poxa, já tenho 60 anos, mas como passou rápido? Como passou rápido, não é assim? Geralmente nós olhamos para trás e vemos que a vida não passou, ela voou. E desta forma são com todos. Todos têm este mesmo pensamento, essa mesma noção que a vida é curta e passa extremamente rápida. Mas como é que nós podemos mudar essa realidade? Como é que você pode mudar? Quando você procura uma dependência verdadeira de Deus. A partir do momento que você torna-se dependente do Senhor, você não saberá quanto tempo ficará sobre a face da terra, com certeza.
mas quando você fechar os olhos, porque a vida foi rápida. Mas quando você fechar os olhos e abri-los, estará na eternidade. Aí você vai descobrir que a vida era apenas uma parte muito pequenininha de um todo, E assim você há de vivenciar a vontade do Senhor para todo sempre, de uma forma magnífica e extraordinária, de uma forma poderosa. No entanto, nós precisamos reconhecer que somos frágeis, reconhecer a fragilidade. E esse reconhecimento da nossa fragilidade é que leva-nos a uma dependência de Deus, a um valorizar cada dia mais o que Deus é na nossa existência e vivenciar de forma intensa essa vontade do Senhor para conosco. Assim, irmãos, certamente vamos experimentar algo diferente, que é a comunhão real com o Todo-Poderoso. Amém? Que nós possamos entender que a vida é breve, mas o Senhor tem algo maior para nós, uma vida eterna. Que nós possamos almejar a vida eterna. Mas veja ainda, Moisés, na sua oração, ele fala sobre a realidade do pecado e seus efeitos. A realidade do pecado. Ou seja, o pecado não é algo apenas comum aos nossos dias. Ainda, lá em Moisés, olha quantos milênios, o pecado já estava presente. E ele fala sobre a realidade do pecado. Ele fala, irmãos, que somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Versículo 7. Ele mostra, irmãos, que muitas vezes a ira de Deus vem sobre as nossas vidas em decorrência do pecado que praticamos. E o Senhor, ele pesa a mão sobre a nossa existência, ele pesa a mão sobre a nossa vida. Porque quantos resistem em buscar a Deus, em viver a verdade do Senhor acima de todas as coisas? Quantos insistem na vida pecaminosa, nas práticas pecaminosas? É necessário que haja uma consciência da nossa condição pecaminosa. E dessa forma, irmãos, buscarmos uma mudança de vida, pautar nossos princípios na santidade e vivermos a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Nesses últimos tempos, tempos em que as pessoas pouco leem ou não leem a palavra de Deus, elas não têm um referencial do que seja certo ou errado. Muitos crentes hoje, eles são doutrinados por homens. Os homens enfiam goela abaixo, usando o termo popular, enfiam goela abaixo das pessoas princípios equivocados, princípios errados, princípios que não os fazem frutificar para a salvação. São princípios que, na verdade, os afastam de Deus, que os faz gerar pecado e viver no pecado. Infelizmente, essa é a grande realidade dos últimos tempos. E quando a pessoa adentra a essa dimensão da vida pecaminosa, vive pelo pecado, não quer saber de conhecer a verdade de Deus, fica mais difícil ainda, já que o maligno ele consegue torcer por completo a mente. Ele tira da mente da pessoa aquela responsabilidade em observar aquilo que Deus quer e acha que está tudo muito bem, é assim mesmo e é dessa forma. Nós temos que conhecer Deus, conhecer o Senhor, irmãos, e procurar colocar nossa vida em conformidade com aquilo que Deus quer acima de todas as coisas. A vida de santidade é uma obrigação para todos aqueles que afirmam amar o Senhor. Não apenas de boca para fora, não, mas é amar com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todas as suas forças. É assim que o Senhor quer que nós o amemos, que nós vivamos a verdade dele a cada minuto da nossa existência. A partir do momento que nós temos este entendimento da realidade do pecado, que nós nascemos em pecado, vivemos em pecado e as consequências não são boas. Não são boas. Nós vamos buscar, irmãos, com o coração contrito, arrependido,
o perdão do Senhor. E a partir do momento que recebemos o perdão de Deus, vamos viver aquilo que o Senhor quer a cada instante, a cada minuto. E isso significa viver em santidade, uma vida totalmente dedicada, entregue, doada ao Criador. Esta é uma realidade para cada um de nós. E Moisés entendeu essa necessidade. Eis o porquê que ele aproximou-se do Senhor e procurou viver a vontade do Eterno a cada instante, a cada minuto. Amém? E a necessidade de sabedoria? E a necessidade? Oh, glórias! Servos de Deus são sábios. Servos do Senhor são sábios. Versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eu tenho notado, irmãos, que a palavra sabedoria ela está com entendimento equivocado, um significado equivocado na mente de muitos. Quando você fala sabedoria, sábio, aquela coisa toda, muitos concluem que são pessoas que agem ruim, cujas ações não são boas. Ou, o camarada se acha, ele é sábio, enfim, aquela coisa toda, orgulho, soberba, enfim. Infelizmente é assim que as pessoas nesses últimos tempos entendem a sabedoria em ser sábio. Mas quando Moisés escreveu esse texto, ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, glórias, para que alcancemos um coração sábio. Portanto, o servo de Deus, ele precisa ser um homem sábio, uma mulher sábia, um jovem sábio e até um adolescente sábio. Seus passos precisam serem segundos à vontade do nosso Senhor e Salvador. E é exatamente isto que Moisés pede e nos ensina a pedir. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos passos, ou seja, a reconhecer a nossa necessidade de instrução, de comunhão, de contato, de estarmos alinhados com a vontade do Senhor. Quando Moisés, na sua oração, pediu ao Senhor: ensina-nos a contar os nossos passos, a contar os nossos dias, ele estava dizendo: olha, Senhor, eu preciso da tua instrução, dá-nos a tua instrução, dá-nos a tua direção, guia-nos, orienta-nos, dá-nos a tua orientação, para que assim nós possamos viver segundo a tua vontade. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, para que tudo quanto façamos seja para a tua honra e para a tua glória. Amados, você tem orado assim? Será que nós oramos assim? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias? Será que nós temos pedido: Senhor, dá-nos condições, Pai, dá-nos a orientação, dá-nos a instrução, Senhor, para que os nossos passos sejam corretos, sejam certos? Será que fazemos assim? Geralmente, amados, nesses últimos tempos, com suas exceções, evidentemente, porque o Senhor tem sempre o remanescente, aqueles que são servos fiéis, aqueles que recebem a direção, com certeza. Mas, geralmente, as pessoas não buscam de Deus a direção, não buscam do Senhor a instrução. Elas deixam-se levar de qualquer forma, irmãos. E quando quebram a cara, porque geralmente o resultado não será bom, os resultados serão ruins. Quando quebram a cara, logo apontam para o Todo-Poderoso, reclamam de Deus. Não é assim? Quantas pessoas murmuram porque aquilo que fizeram não foram bem-sucedidos, foram ações que não resultaram em sucesso. Irmãos, são pessoas que decepcionaram-se com a igreja, com seus líderes, decepcionaram-se com tudo, porque esqueceram de buscar de Deus a direção. E a principal direção que nós recebemos do Senhor é através da palavra. Nós não podemos de forma alguma deixarmos de meditar na palavra de Deus, deixarmos de ler a palavra. Nós não podemos, irmãos. A palavra precisa ser uma necessidade diária na nossa existência. Você precisa sentir a necessidade de ler a palavra, meditar nos ensinamentos do Senhor e praticá-los, evidentemente. Amados,
É preciso essa consciência que o tempo passa muito rápido. Diz a palavra, contar os nossos dias. O tempo passa rápido demais. O tempo voa e fica em evidência a nossa mortalidade. Somos mortais e a cada dia que passa, a cada hora que gastamos, mais próximo da morte ficamos ou da volta de Jesus. O que vier primeiro. Essa é a grande realidade. Eu costumo dar um exemplo. Nós somos como carga de celular. Mais ou menos assim. Você compra o crédito, coloca no celular e vai gastando o crédito. Até acabar os créditos, não é verdade? E acabam rapidinho. A vida da gente é assim. Nós recebemos do Senhor o crédito da vida. Só que a cada dia que vivemos sobre a face da terra, estamos gastando esses créditos e eles hão de acabar. Uns acabam rápido, outros um pouco mais lento, enfim. Mas não há como escaparmos da realidade que os créditos vão acabar. Ou seja, a morte há de chegar. Nós precisamos, então, vivermos essa dádiva de Deus com propósitos sobre a face da terra. Você não pode apenas viver deixando-se levar, mas é necessário que você conheça o propósito de Deus e que você viva o propósito de Deus momentos após momentos. Oh, glórias! E isso tudo depende de um planejamento. Não pense que vai acontecer de qualquer forma. Nós precisamos planejar a nossa vida com Deus. Sim, planejar. E a primeira parte do nosso plano, o plano da nossa vida com Deus, é buscá-lo em primeiro lugar. É amá-lo. Oh, glórias! A partir daí você pauta pontos desse plano. Você planeja a tua vida com o Senhor, sempre colocando-o em primeiro lugar em suas atitudes. Quando você age dessa forma, sabedoria está evidenciada nas tuas ações. Você é uma pessoa sábia. Oh, glórias! E Deus move de uma forma grandiosa e poderosa. Amém? Para que alcancemos coração sábio. Aleluias! Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Irmãos, o objetivo final é obter a sabedoria, mas aquela sabedoria que leva-nos a viver em amor, em dependência, em santidade, fazendo a obra de Deus, cumprindo o ide de Cristo Jesus, ide por todo o mundo, procurando em todas as situações testemunhar quem é você, mostrar Jesus na tua vida, falar de Cristo. Oh, glórias! Moisés, quando subiu ao monte, ele contemplou a glória do Senhor. Quando ele desceu do monte, todos viram algo diferente. E era algo muito intenso. As pessoas olhavam para Moisés e eis o camarada com a sua face brilhante. E era um brilho forte a ponto de envolverem a cabeça de Moisés com um lenço, uma toalha, alguma coisa assim, para que as pessoas pudessem achegar-se a ele. Quando nós andamos em sabedoria, oh glórias! Quando você, irmãos, alcança a sabedoria, quando você torna-se sábio em Cristo Jesus, todos que estão ao teu redor verão o Senhor, verão a glória de Deus na tua existência. E eis aí, nós precisamos buscar essa sabedoria, sermos sábios, para levarmos uma vida que esteja alinhada com a vontade do Senhor, alinhada com o desejo de Deus para a nossa vida, para a nossa existência. A sabedoria, a nossa sabedoria, ela acima de tudo visa apenas nos prepararmos melhor para servir a Cristo Jesus. E evidentemente que sobra para o trabalho, sobra para a família, etc. Você será sábio em todas as áreas da tua vida, mas o foco da sabedoria é procurar o melhor possível, a melhor forma possível de servir o Todo-Poderoso, Essa sabedoria, evidentemente, não é apenas conhecimento. Conhecimento sem prática para nada vale. Amém?
Ontem eu falei sobre fé, a fé teórica e a fé prática. Quantas pessoas têm apenas aquela fé teórica? Eu sei que é dessa forma, eu acredito piamente, eu acredito em Deus, eu sei que Ele é o único Salvador, eu sei que Deus é tudo. Amém. É a fé teórica. Mas ele precisa colocar essa fé em prática, para que ela torne-se uma realidade. Eu acredito em Deus. Aí você vive Deus. Eu sei que Ele é o Todo-Poderoso. Você vive em santidade. Eu sei que Ele fala comigo. Aí você prega o Evangelho. Enfim, dá para entender? É assim a fé prática. A sabedoria, da mesma forma. Não é apenas amontoar conhecimentos de Deus dentro da cabeça. Conhecimentos da palavra dentro da cabeça. Eu tenho maior dificuldade, irmãos. Maior dificuldade de citar referências bíblicas. Olha, misericórdia. Até que eu conheço o texto, mas onde está? Qual o endereço físico na Bíblia? Tá complicado. A referência é complicada. Mas tem pessoas que decoram não só a referência, mas como quase toda a Bíblia. E as pessoas têm a palavra na ponta da língua. Quando você fala alguma coisa, versículo tal, livro tal, enfim, e até complementa o versículo para você. Mas não basta apenas encher a tua cabeça com a palavra de Deus. Não. Se você não praticar essa palavra, você não é sábio, não há sabedoria na tua atitude. O conhecimento, irmãos, não produz transformação espiritual. E eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo é contundente. Ninguém conhece Deus melhor do que Satanás. Ninguém. Sobre a face do planeta, ninguém conhece Deus melhor do que Satanás. Esteve no céu, serviu ao Senhor, enfim. Mas o conhecimento de Satanás não é um conhecimento de sabedoria que há de produzir resultados bons. Não, de forma alguma. Na verdade, ele usa o seu conhecimento da palavra de Deus para torcer as pessoas, torcer o entendimento das pessoas. Vê como são as coisas? Não basta apenas você ler a Bíblia, você frequentar a igreja, você ser uma pessoa que diz, eu sou do monte, e hoje nós temos essa vibe, eu sou do monte. Uns dizem, eu sou do manto, eu sou do reteté, canela de fogo, essas coisas todas. Pinta e borda lá na igreja, faz tudo. Realmente demonstra uma espiritualidade que as pessoas querem ver. A espiritualidade hoje é diferente, não é? É movimentos, é eventos, essas coisas todas. Mas se você não pratica a palavra de Deus, não há a verdadeira sabedoria. Diz o texto, para que alcancemos coração sábio. O teu coração não é sábio aos olhos do Senhor. Porque aqueles que são sábios, além de conhecer a palavra, eles praticam a palavra. Eis aí um homem cheio de sabedoria, uma mulher sábia. A mulher sábia edifica o lar. Eis um jovem sábio, aquele que evita os pecados da mocidade. Mas para que isso aconteça, é necessário conhecer a palavra. Assim você será sábio, com certeza, pois há de aplicar os princípios divinos na tua vida diária, na tua vida cotidiana. E todos olharão para você e o verão como alguém diferente. Alguém que ama o Senhor, alguém que serve o Todo-Poderoso, porque enxergarão, a exemplo de Moisés, o brilho do Senhor sobre a tua vida. Amém? Procure, portanto, ser sábio aos olhos do Eterno. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Eis aí um clamor de Moisés. Na sua oração ele clama ao Todo-Poderoso. Ó Senhor, ensina-nos, ensina-me. Que a tua oração seja, Senhor, ensina-me, Senhor. Como é que eu devo viver, Pai? Como é que eu posso contar os meus dias? Ou seja, como posso administrar os meus dias para que tu sejas honrado e glorificado? Dá-me, Senhor, a sabedoria. Dá-me, Pai, um coração sábio, para que seja cheio da tua palavra, mas que eu possa colocá-la em evidência, em prática no meu dia a dia.
Irmãos, é assim que o Senhor quer. E essa é uma oração muito válida, porque nós vamos reconhecer que nada somos. Somos passageiros, vida breve. Mas se clamarmos ao Senhor para que Ele venha nos dar esse entendimento, essa compreensão, certamente vamos vivenciar intensamente a vontade do Eterno. Você será instrumento útil nas mãos do Senhor. A tua palavra será de bênção, de bálsamo, reveladora. Porque quando você conversar com alguém, eles verão Cristo Jesus, o poder da palavra de Cristo na tua boca. E vale ressaltar, irmãos, que o servo de Deus, ele é servo do Senhor 24 horas por dia. Faça sol ou chuva, frio ou calor. Ele é servo do Senhor. Ele é servo de Deus dentro da sua casa. Ele é servo de Deus enquanto dorme. Ele é servo de Deus enquanto trabalha. Ele é servo de Deus enquanto alimenta-se. Ou seja, não há descanso. Você não pendura essa condição de servo de Deus num prego para vivenciar momentos esporádicos, quem sabe, mas momentos que você não honre e não glorifique o Todo-Poderoso. E com isso eu quero encerrar esta palavra dizendo: se porventura no teu dia a dia você tem momentos em que praticas o mal, praticas o pecado. Mas eu sou servo de Deus, eu sou servo de Deus. Não, você não é servo de Deus. Não, não é. O servo de Deus, ele clama ao Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E o Senhor nos dá a direção, a instrução para vivermos o dia a dia e um coração sábio para manifestarmos a sua glória, onde quer que estejamos e seja qual for o momento. Amém? Servo de Deus, hoje, servo para sempre. Mais ou menos assim, 24 horas por dia, ligados, alinhados com Deus, sem descanso. Oh, glórias! Esta é a palavra de Deus para a nossa vida. Senhor, muito obrigado pela Tua graça, Pai. Que neste dia possamos vivenciar a Tua verdade, deixar-nos guiar por Ti. E eu quero clamar, Senhor, que venhas dar-nos sabedoria necessária. Oh Deus, dá-nos a sabedoria necessária para que nós possamos fazer aquilo que Tu queres e vivermos em conformidade com a Tua vontade. Que sejamos instrumentos úteis nas Tuas mãos. Senhor, guarda-nos, envolva-nos, porque Tu és o nosso amado, o amado de nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe poderosamente a tua vida. E não te esqueças, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, que seja essa tua oração diante do trono de Deus. Oh, glórias! Amém. Mensagem 1301